Boa noite a todos. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Paulo Bogo, fundador do canal Mova-se, uma plataforma sobre mobilidade e acessibilidade nas mídias sociais. E hoje eu vou conduzir uma conversa muito bacana e muito importante sobre gestão de frotas na crise, né? Essa crise complicada que chegou rápido, que pegou todo mundo de surpresa, né? E que, de uma maneira ou outra, mudou a maneira de gerir, de se relacionar com as pessoas, com as empresas e com o mundo todo, né? E esse evento ele é organizado pela Hyundai EdTech, né? E a quem eu agradeço pela oportunidade de mediar. Quero agradecer também a participação de 4 especialistas presentes aqui comigo, né? Que vão conversar hoje, de diferentes segmentos, que disponibilizaram um pouco dos seus respectivos tempos, né? Para conversar sobre os impactos da Covid nessa área tão importante que é a gestão de frotas, diria cada vez mais importante, e ainda bem, né, dentro das empresas, porque quando a gente fala de gestão de frotas, a gente está falando também de gestão de vidas, né? E aproveito também para dar as boas-vindas para quem está acompanhando essa live, né? Bem, então eu vou apresentar os 4 aqui participantes desse bate-papo e vou começar pela Yara Amaral, que é a responsável pela área de gestão de frotas do Grupo Fertilaqua do Brasil, um dos maiores grupos de nutrição, fisiologia de plantas e revitalização de solo do Brasil. Está com a gente também o Eduardo Bortotti, que é responsável de Facilities, Frota e Mobilidade para a Enel Brasil, empresa do setor de energia nos ramos de geração, distribuição e serviços de energia, aliás, serviços esses essenciais. A gente conta com a presença também nesse bate-papo do Rafael Miller, que é especialista em gestão de frota, né, a serviço da Zoetis nesse momento, que é uma empresa da indústria farmacêutica voltada para a saúde animal. E, por fim, o Victor Coelho, coordenador de frotas da JLL, empresa que é líder mundial em serviços imobiliários corporativos. Bem, apresentados os participantes, eu vou começar com uma pergunta que é para todos e gostaria que a Yara começasse a respondê-la. E a primeira pergunta, Yara, é a seguinte: entre ouvir falar no coronavírus, absorver essa questão do coronavírus e entender o tamanho do impacto que isso viria a ter na gestão de frotas, quanto tempo levou? Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade, Paulo. Respondendo a sua questão, o entendimento da gravidade foi imediato, né? O que mais demorou foi para perceber essa dimensão. Então, hoje, o meu maior impacto, essa dificuldade que eu venho acompanhando semanalmente, é por estado, os decretos que vêm ocorrendo. Então, a gravidade foi imediata, né? Mas a dimensão levou muito mais tempo. E para você, Rafael, como é que foi isso? Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Paulo, foi rápido, não teve demora. Eu acho que demorou muito mais o entendimento, como a Yara falou, da dimensão disso tudo, né? Eu acho que a empresa e os envolvidos com cuidado com os funcionários começaram a atuar rápido, né? Com as precauções, com as orientações, cuidado dos mais idosos, né? Para que não que era o grupo de risco no momento, né? E começou a entender a gravidade da coisa. Quem poderia, né, qual era o risco, qual não era, o que a empresa deveria ou não fazer, né? Então, acho que esse foi rápido, mas eu acho que ainda a gente está descobrindo qual é o tamanho desse problema todo, né? A gente ainda vem se estruturando para não parar, né? Primeiramente, para não parar, continuar com as nossas atividades e como continuar, né? Acho que é isso. Uhum. E na Enel, Eduardo, como é que foi? Então, Paulo, boa noite, obrigado pelo convite aí, boa noite a todo mundo. Eu falo que a gente tem um fator que eu acho que talvez deu a gente uma importância e uma antecipação grande, né? A Enel é um grupo italiano e a Itália vem sofrendo muito com isso, né? Foi depois da China, um dos países que sofreu mais, e a gente,
corpo de direção todo é italiano. Então eu falo que a gente está vivendo, tá com planos de ações e está com ações decorrentes aqui da situação no Brasil, mas com a pressa que a Itália impôs a gente. Então a gente está antecipado, a gente começou a quarentena, o home office, vamos dizer assim, o teletrabalho, uma semana antes do quanto a gente viu a mobilização mais nacional, e já com planos de ações um pouco antecipados. Mas principalmente por essa questão. Acho que isso fez com que a gente tomasse um pouco de pressa adicional ao que estava sendo, o que a gente estava vendo no Brasil. Ok. Agora eu passo a palavra para o Vitor. E, Vitor, como é que foi lá na JLL? Estão todos em home office? Como é que está a história? Como é que foi a absorção do problema todo? Boa noite, Paulo. Queria agradecer a oportunidade e, enfim, compartilhando um pouquinho mais sobre os acontecimentos aí na JLL, né? A JLL, como uma empresa americana, ela, enfim, tentou se antecipar e acho que as grandes corporações no Brasil, assim como a JLL, se antecipou e já trabalhou a cada dia, né? Na verdade, a cada hora das últimas 2 semanas as coisas mudavam, né? Então, a cada decreto do governo, a cada município que estava fechado, a gente já estudava o plano de contingência, né? Então, hoje, basicamente, a rotina no escritório, ela quase é levada a zero, a ocupação. Os andares foram fechados, o processo de sanitização e desinfecção de todo o piso, ele já aconteceu. Então, a gente tem lá na companhia andares que são isolados e que estão limpos, né, digamos assim, desinfectados para qualquer tipo de contingência, e tem sim um andar que está livre para ocupação, mas a ocupação é extremamente baixa e deixando somente a equipe necessária para estar em circulação, para estar nas ruas, a maioria está nas suas casas. Então, quer dizer, essas foram as primeiras e as principais medidas adotadas, né, Vitor? Ou mais alguma coisa aí importante que vocês adotaram? O principal é, assim, quando a gente fala a respeito de frotas, a gente fala de qual é a parcela da minha frota que essencialmente precisa rodar e não pode parar. Então, isso é um ponto que foi discutido e a principal medida foi, enfim, no meu caso, eu gerencio uma frota a nível Brasil, em torno de 700 veículos, e essa frota ela é parcialmente a operação e parcialmente benefício. Então, esses carros que são carros concedidos como benefícios, colaboradores foram, enfim, direcionados a home office e esses carros não estão em circulação. Já os carros da operação, como a gente trabalha com uma divisão de bens de consumo e uma parte também, uma divisão farmacêutica, a divisão farmacêutica, ela por medidas de segurança e até mesmo, enfim, política do próprio RH, foi determinado 100% home office, porque justamente eles teriam contato com um grupo de risco. Então, para evitar que esses colaboradores ficassem em circulação, eles já foram direcionados para trabalho home office. Já a outra parcela que vai trabalhar no abastecimento, que vai fazer visitas aos supermercados, que vai fazer visita às farmácias, que vai trabalhar para garantir o abastecimento da população, esses carros sim, né, eles permaneceram em circulação e para que aí sim a gente deixe os serviços essenciais, apenas os carros que realmente necessitam estar nas ruas circulando neste momento. Yara, aí lá na Fertilaqua, como é que foi as primeiras medidas, as mais urgentes? Bom, existe já um plano de contingência, né? Foi criado, foi trabalhado, semanalmente é trabalhado nesse plano, onde tem todas as ações imediatas que têm que ser feitas, ações preventivas. Nós possuímos também um boletim diário com todos os superiores, todos os gestores de equipe, onde eles passam por dia para esse comitê interno que foi criado, falando o estado, todo esse controle e monitoramento da saúde dos funcionários.
Então, hoje, a gente tem que até agradecer, né? Estamos felizes porque não existe nenhum caso, nem suspeito e nem comprovado, confirmado, né, de coronavírus dentro da companhia. Então, esse monitoramento, esse controle, existe esse boletim diário que é feito. Então, as orientações são passadas, são acompanhadas para as pessoas que realmente, a equipe que estão aí, que não pode parar, que estão expostas aí na rua para atender toda a população. Ok, obrigado. E, Rafael, como é que foi lá nas UETs? As primeiras medidas? Paulo, a gente teve até certa facilidade no começo, principalmente falando do trabalho home office, né? Porque o pessoal está acostumado, a gente faz isso. Todos têm um dia por semana que pode fazer home office, a não ser aqueles caras que têm que estar na empresa. Mas a primeira providência foi todos em casa, né? Acho que o escritório ficou aberto nesse período porque não tinha a incidência do caso que eu falei que aconteceu. Então, todos em casa. A partir do momento que foi identificado este caso, o escritório foi higienizado, né? Este foi o ponto bem importante. Foi higienizado, está fechado até segunda-feira, né? A partir de segunda-feira, a gente está esperando a confirmação ainda. Existe a possibilidade de que a gente volte, mas todos que voltarem vão passar por um pré-exame na entrada, ou seja, vai medir a temperatura, né? Saber se tem algum dos sintomas ou não. Pessoas do grau de risco não vão participar disso, e todos vão ficar à vontade, tem que se sentir confortáveis para ir ou não para a companhia, tá? A força de vendas já trabalha de casa, né? E aí, se o cliente aceita a visita, ok. Caso contrário, a gente faz por uma plataforma de comunicação da empresa, enfim, por e-mail, encontrando outras formas, né, de manter esse contato com o nosso cliente. Mas dá para, vendo os números de frota, e a gente consegue medir isso, caiu bastante, a galera está em casa, está se cuidando. Eu acho que partiu para um novo momento, né? Eu acho que isso, inclusive, vai ficar depois, né? Depois isso tudo vai passar, a gente sabe, e isso vai ficar. Porque, com certeza, cliente que queria ver o funcionário das OETs lá, ele não quer agora. E ele não vai querer depois. Então, acho que vai existir uma grande mudança nisso a partir desse problema que a gente está vivendo agora. O Eduardo, o Rafael falou em cliente aceitar a visita, né? E eu queria que você falasse das medidas, as principais tomadas lá, que eu sei que uma delas foi justamente vocês não receberem visitas, não foi isso? Isso, a gente teve, até aconteceu com a gente, né, Paula, uma coisa que a gente acabou marcando, mas a gente, sim, uma das primeiras medidas, na verdade, a gente, primeiro, né, foi instituído um comitê diário, praticamente, com a presidência. A gente começou, e aí eu posso falar porque eu sou responsável por Facilities também em Brasil, a gente começou um trabalho de intensificação de limpeza, pontos de contato, né, a disponibilização de álcool gel. A gente começou esse processo e a gente começou a fazer a restrição de visitas, né, e até da gente visitar pessoas, né, tentar evitar ao máximo esse tipo de contato, para realmente a gente zerar os casos internos, né, para a gente não ter esse tipo de coisa. Depois passamos pro home office, já, né, com praticamente 90% do público administrativo em home office, só mesmo algumas questões essenciais. Hoje a gente pode falar até controle de acesso das pessoas nos prédios é limitado, porque somente quem realmente está autorizado e que passou por uma validação do comitê pode adentrar as unidades. Acho que tem todo um trabalho que tá sendo feito, continua sendo feito. A gente procedimentou higienização de veículo, como fornecendo material, fornecendo instrução para fazer isso, disponibilização, como a gente tem, né, pessoas que precisam ir a campo, porque ainda mais com a quantidade de pessoas que está em casa durante o dia,
é muito grande por causa dessa questão. A gente precisa garantir que eles vão ter energia ao máximo de tempo possível, né? Então, a gente tem as equipes em campo, mas limpeza e higienização a cada troca de turno, a cada serviço eles têm que fazer a higienização das mãos com álcool gel, disponibilização de máscaras, então uma série de itens que passaram a ser nossos EPIs, vamos dizer assim, para essas equipes em campo, né? Borrifador com solução desinfectante, álcool gel, máscara, luvas e tudo isso já passou a fazer parte da nossa rotina hoje com as equipes de campo para atendimento ao cliente. Legal, você falou em higienização dos veículos, que é super importante, e higiene pessoal. Eu queria agora perguntar justamente sobre isso para a Yara. Como é que os colaboradores estão se adaptando a essas novas diretrizes? Precisa garantir que eles vão ter energia. Oi? Alô? Oi? Acho que deu uma interferência. Tá me ouvindo? Tô, Paulo. Entendeu a pergunta? Entendi. Okay. Então, os nossos colaboradores estão tomando todos os cuidados, né, devido. Eles estão utilizando todo esse material, como o próprio Eduardo falou, né, questões que são disponibilizadas, os EPIs, tudo, toda a orientação para limpeza também dos caminhões pesados, que eles estão muito mais expostos, que toda hora eles chegam aos postos, então fazem toda essa higienização do veículo. Existe um kit disponibilizado na chegada, durante o percurso deles, tem as orientações, tem esse equipamento disponibilizando. Para os nossos equipe comercial também, temos algumas dificuldades, como é a agro, a gente está ali no campo, e aí o que acontece? Quem conseguiu, que está conseguindo ficar em casa, home office, está tendo um trabalho bem específico com a equipe do marketing, com os nossos profissionais internos, fazendo um treinamento específico com temas semanais para ajudar os nossos produtores lá na ponta, né? E outras pessoas também que têm esse envolvimento dentro do nosso ramo, que têm o interesse de um conhecimento, uma especialização melhor, querendo conhecer um pouco melhor do tema. Então, tá sendo utilizado muito essa tecnologia, está fazendo muito a lives, né? Então, nós estamos se comunicando muito através dessa nova transformação, nesse momento, dessa necessidade. Mas os que estão a campo, que estão ali, que tem que colocar, né, fazer nessa nossa economia rodar, eles estão tomando todos esses cuidados e a gente vem acompanhando, fazendo todo esse monitoramento, que até o momento, graças a Deus, não impactou nada diretamente na saúde de ninguém, dos nossos colaboradores. Obrigado, Yara. Na Zoetis é por aí também, né, Rafael? Com certeza, né? Sim, Paulo. Acho que é o cuidado com o funcionário primeiro, né? Acho que a Zoetis, ela sempre prezou muito pelo cuidado com o funcionário e agora só aumentou isso. Então, primeiro se cuida da tua família, se for possível ir no cliente, e a gente fala do cliente aceitar, né? Mas será que você está confortável para ir até o cliente? Talvez você não esteja confortável. Então, vamos tentar fazer, né, sugerir essa reunião, né, por alguma plataforma digital. É possível ou não a gente resolver isso trocando um e-mail, trocando um telefonema. Acho que esse cuidado ele é primordial agora, para que todos estejam bem na hora que a gente precisar retomar. A gente não quer virar estatística de jeito nenhum, né? E é o que a gente tem hoje, é o cuidado. Então, cada um tem que cuidar da sua família, e acho que a partir daí o cliente ele vai se sentir também privilegiado, porque, né, a nossa instrução para ele tem certeza que você quer que eu vá mesmo? Né? Será que é bom será que a gente consegue resolver de outra forma? Porque eu também estou preocupado com você, né? Estou preocupado com a tua família. Então, esse é o caminho até que a gente consiga ter uma solução para isso o mais rápido possível. Legal. Vitor, eu acredito que na JLL acontece mais ou menos a mesma coisa, mas eu queria agora ir um pouco além já, e depois eu falo com os outros participantes sobre isso, que é também a questão psicológica dos colaboradores e também todos os departamentos internos e tal. Como é que fica isso? Existe o medo da doença, vocês sentem? Insegurança em relação ao emprego? O que está acontecendo nesse sentido, Victor?
Paulo, acho que é muito importante, né, algo que é bem disseminado na companhia, que é justamente a preocupação, né? Quando a gente fala de frotas, a gente está falando de carros, muito mais que isso, a gente está falando de vidas, né? E quando esse colaborador naturalmente muda a rotina dele de trabalho, ele deixa de circular, ele deixa de fazer as visitas dele, ele deixa de ter a atividade dele que é do dia a dia e passa a ficar em casa fazendo home office, a cultura da empresa foi estar próximo dos colaboradores, né? Então, não só a alta liderança, mas os pares, as reuniões, não sendo reunião que seja formal, mas uma conversa one-to-one, justamente ter esse olho no olho. Então, como? Fazendo as meetings com as câmeras ligadas, tendo uma proximidade com eles, tendo uma conversa diária, investindo nesse momento na capacitação também, né? Então, ou seja, se eu não vou conseguir estar na rua visitando um cliente, fazendo um atendimento, quem não tá focado nessa atividade, voltar para outro tipo de tarefa, como a própria realização, né, de capacitação, treinamento interno, e é importante para que manter os colaboradores ocupados, né, e é justamente uma preocupação deles, né, se eu não estou vendendo, eu vou fazer o quê, né, como a divisão, por exemplo, farmacêutica, é uma medida de segurança, né? Então, eu falo com alguns deles que já me passaram, olha, Vitor, acho importante porque não coloco nem a minha vida, nem a da minha família em risco, não vou fazer visitas em hospitais no momento de crise. O hospital, nesse momento, foi feito para atender as pessoas que mais necessitam, né? E não ter representantes lá. Isso é importante. Então, eles enxergam isso mais para uma questão de saúde, e percebe que a companhia ela está adotando as medidas aí para preservar vidas e claramente, né, em consequência disso, os empregos. Ok. Eduardo, o Victor comentou aí, a gente está falando da questão psicológica, do medo, do emprego e tal. Ele fez um comentário sobre a família também, né? Quando a gente fala em gestão de frota, a gente está falando das pessoas, né? Dos condutores, a gente está falando da família também, dos veículos, mas engloba muito mais do que isso, né? Por isso, insistindo um pouco nessa questão psicológica. O que você acha disso? Eu vou falar, nesse caso, as ações que a gente tem visto, acho que no geral, né, o Vitor comentou, principalmente para as pessoas que estão trabalhando em casa, existe uma preocupação muito grande da empresa em manter essas pessoas informadas. Então, o canal de informação que a gente tinha, alguns canais semanais, eles passaram a ser diários, para manter as pessoas informadas. A gente passou a ter alguns webinars, né, algumas atividades durante o dia que tem um foco em gestão, em gestão da empresa, em gestão das nossas atividades de rotina, mas nesse tipo de situação que a gente está vivendo, então focado para esse modelo que a gente está vivendo. E aí, acho que a preocupação muito grande, principalmente com aqueles que estão em campo, e aí né, que a gente fala assim com relação às questões de família, é fazer com que essas informações elas cheguem, primeiro, né, o cuidado com a pessoa, de certa forma, em tudo aquilo que a gente pode fornecer para que essa pessoa tenha cuidado, já que ela vai para o campo e depois volta para casa. Né? Então, a informação é importante, mas todos os cuidados que eu comentei com relação à EPI e tudo mais, para que essa pessoa se mantenha saudável, né, de certa forma, a gente até para proteger as pessoas e proteger as pessoas, vamos dizer assim, que estão no campo e aqueles que estão ao redor, foram divididos equipes em que elas não se encontram. Ou seja, então eu tenho equipes, blocos de equipes que não se encontram ou que elas não podem ter nenhum tipo de contato,
porque à medida que a gente encontra um caso suspeito em uma equipe, toda aquela equipe será isolada e as outras permanecem saudáveis. E aí, sempre também, a gente foi desenhado um protocolo para as pessoas informarem se tiverem qualquer problema, qualquer febre ou sintoma e tudo mais, para ser monitorado. Então, a gente tem um centro de operações que de certa forma, extremamente controlado, né? Porque vamos dizer, o coração da empresa. Lá tem uma série de monitoramentos adicionais, diários e tudo mais. Então, para cuidar das pessoas e daquilo que essas pessoas podem levar para casa, porque esse é o efeito, né? A gente tem que eliminar o efeito de propagação, como a gente enxerga. Ok. Yara, então, como é que você enxerga a questão do comportamento lá na Fertilágua? O que mudou? O que você sente? Assim, eu acho que é normal, né, de todo ser humano ficar inseguro de algo que é novo, né? E, então, tudo que sai de uma zona de conforto gera uma insegurança. E nós estamos exatamente vendo isso, tanto na parte de saúde quanto no lado financeiro. Essa insegurança que a gente não sabe até que ponto nós vamos chegar. Né? Então, o que acontece? Hoje, dentro da gestão de frotas, tanto a companhia, ele tem muita preocupação mesmo com essa parte dos funcionários, com a saúde, com essa segurança. Posso dizer, a gente existe para a gestão de frotas, existem as políticas, existem as regras, né, para a responsabilidade dos cuidados com os veículos. A nossa equipe está no campo, eles estão expostos, eles não podem parar. E aí o que acontece? Ele está sozinho, ele está isolado, a gente teve exemplos, inclusive essa semana, de um carro de quebrar uma peça mais séria dentro do veículo, no motor do veículo, e ele ia parar completamente sozinho dentro de uma rodovia. Né? Ele não consegue um socorro. E nesse momento, nós, a gestão de frota, a gente está fazendo o quê? A gente está no momento assim, de solidariedade mesmo, abraçando essa causa, confortando ele naquele momento, para a gente buscar dar um apoio aqui por trás, para conseguir um profissional, um guincho que vá até o local para dar esse socorro para ele. Porque hoje a gente tem essas dificuldades de uma oficina aberta, alguém que consiga atender emergencialmente, né? Então, assim, ele está lá, ele está se expondo, ele não está podendo deixar essa economia parar, eles não podem deixar, né? Porque toda a parte, sistema climático não para, né? Né? Então, existe a chuva, o sol, tem que ter a colheita, tem que ter todo esse processo, né? Que isso não para, né? Não pode falar, olha, para que é o momento, porque nós temos pandemia, nós temos que ficar dentro de casa. Não temos como fazer isso dentro de uma agro. Então, a vida continua, né? Então, só que com todo esse cuidado. Então, a nossa responsabilidade é o quê? É confortar essas pessoas que estão trabalhando, que estão lutando com garra, com essa vibração, para nos defender, para poder trazer esse alimento dentro da nossa casa. Então, a gente acaba, assim, existe essa responsabilidade, essa cobrança, que a gente sempre trabalhou com eles, que é padrão dentro de uma área de gestão de frotas e de todas as outras áreas envolvidas dentro de uma companhia, mas, assim, a gente está de uma forma muito mais solidária, abraçando a causa, colocando-se muito no lugar dele, trabalhando muito de uma forma com essa sinergia interna dentro da companhia, né? E um ajudando o outro, as pessoas que realmente estão isoladas, porque eles estão dentro do grupo de risco, né? Então, eles não podem ir a campo para proteção deles. Então, nesses casos, o que a gente faz? Eu tive um caso que a gente está pegando um carro emprestado para substituir um outro carro que a gente não está conseguindo arrumar. Então, a gente está fazendo todo um trabalho interno, porque para minimizar todo esse impacto, tanto de uma dificuldade de uma locação de veículo ou não. Então, eles não estão se sentindo sozinhos, eu estou tendo bastante retorno sobre isso, pessoas assim que entraram pouco tempo na companhia, acaba às vezes se sentindo muito mais confortável, até acaba sendo um amigo mesmo, né? Eu acho que isso é um exemplo para todo mundo, eu acho que para todas as áreas, e isso acho que é muito válido de uma forma positiva. Legal. O Rafael, a Yara comentou aí, falou em ser solidário, né? Lá nas UETs você sente isso, que estão todos no mesmo barco, todos sendo solidários uns com os outros? Muito, Paulo, muito. Acho que você falava no começo se tem o medo, né? Se existe a preocupação. Não, acho que a grande preocupação da companhia está sendo tirar esse medo, né? Levando informação, orientando,
mostrando a preocupação com o funcionário e deixando muito claro que tem que estar todo mundo pronto para a retomada. Né? É até um tema que a gente está falando bastante, principalmente em gestão de frota. Né? Tomar cuidado com o que você vai fazer, porque vai passar. Tudo isso vai passar. E depois, será que você está pronto para retomar? Será que você vai conseguir suportar ou não a sua operação? Então, eu acho que o grande cuidado da companhia está sendo tranquilizar todo mundo, e o recado vamos cuidar, mas vamos ficar pronto para que a gente consiga seguir. Então, a gente está dando um apoio de casa mesmo, toda a equipe de frota está dando um apoio para o funcionário na rua. Eu tive carro em dado momento que ficou na estrada e não tinha como buscar, né? Porque não tinha, enfim, o que fazer. Eu vou deixar o funcionário na rua? Não. Deixa o carro lá, inclusive os nossos fornecedores apoiando, até que a gente consiga resolver. Por outro lado, do lado de cá, a gente dando todo o apoio que eles precisam, né? Fazendo atividades que nem eram nossa obrigação, né? Porque o funcionário dentro da Suez, ele tem as funções dele, quem atua junto com a locadora é o próprio funcionário. Nós assumimos essa responsabilidade. Então, para que o funcionário se sinta tranquilo. E a companhia em si, levando de uma forma que, gente, está tudo bem. Querendo ou não, o nosso ramo de atividade, ele é um facilitador por ser agro, né? Vai retomar rápido, né? Pelo menos mais rápido que outras áreas. Então, a ideia é realmente preservar o emprego de todo mundo. É claro que ações foram tomadas. Acredito que promoções, ajuste de salário, algumas coisas não vão acontecer. Em frota, a gente também está tomando uma série de cuidados. Alguns carros que seriam renovados agora, eu não preciso renovar, né? Tem pacote de serviço que eu não uso mais. Nesse momento que eu não uso. E aí foi chamar, logo no começo, os nossos parceiros e vão mexer. Um exemplo claro, eu tinha contratado 4.000 quilômetros para determinada frota. A gente conseguiu fazer por 3 meses, baixar isso para 1.000 quilômetros. Então, são ações, e é aí que você vê o parceiro que você tem, né? São ações que vão preservar, vão ajudar a companhia a ter a redução que ela precisa, mas que vai te deixar pronto para a hora de retomar. E a palavra que eu estou falando, o Eduardo, a gente está se encontrando aí, se vê mais que em casa, né? A palavra vai passar rápido, né? E a gente tem que estar pronto, é isso. A gente tem que estar pronto e para isso os funcionários têm que estar tranquilos, né? Acho que o ponto é esse. Bacana. Ô, Vitor, eu queria que você estabelecesse uma relação, né, entre a questão da redução de mobilidade, circulação, afinal, reduziu bastante, e a questão dos leitos nos hospitais, né? Isso tem tudo a ver, não é, Vitor? Sem dúvida, né, Paulo? Até mesmo, acho que nunca antes aí se ouviu falar tanto em Organização Mundial da Saúde, né? E quando a gente fala de Organização Mundial da Saúde, no ano passado, enfim, foi discutido, enfim, no fórum anual, alguns dados, e eu acho que alguns dados são extremamente relevantes, né, incluindo o nosso mercado, né, o Brasil. 1.300.000 pessoas perdem a vida todos os anos em acidentes de trânsito. Em torno de 20 a 50 milhões de pessoas são envolvidas em acidentes de trânsito, sofrem algum tipo de trauma, algum tipo de fratura. E, é claro, a América Latina em geral, o Brasil ele tem evoluído bastante em termos de segurança, né? A gente está falando de 2014 para cá, não tinha assim, uma obrigatoriedade em termos de equipamentos de segurança dos carros, como airbag, ABS. Muitas medidas são tomadas, mas ainda há muito que se fazer, porque todos os anos milhares de pessoas morrem em acidentes de trânsito. E quando a gente fala no efeito que se tem na mobilidade, você tem, obviamente, um impacto muito grande, que é a redução da circulação de carros nas ruas. E a redução de circulação desses carros, ela vai, com certeza, reduzir o índice de acidentes de trânsito. Então, ou seja, o Brasil, muito pelo contrário do que as pessoas imaginam, o Brasil tem uma capacidade de leitos para poder receber as pessoas e também ter os seus respiradores. Só que
esses leitos eles eram destinados a pacientes de origem de traumas de acidentes de trânsito, né? Então, por sorte, acho que uma questão positiva do fator da redução da mobilidade, os leitos que anteriormente eram destinados a pacientes envolvidos em acidentes de trânsito vão começar a ficar vagos e disponíveis aí para os pacientes aí de Covid-19, e a gente acredita que isso possa trazer um efeito positivo. É claro, ainda não é o suficiente, precisa de muitos leitos, precisa de muitos respiradores, mas vai ter um efeito positivo, sim, a redução da circulação dos carros. Legal. Eduardo, a crise está aí, muita coisa está mudando, mas há que pensar na retomada também, né? Vocês já pensam nisso ou ainda não é o momento de pensar nisso? Tá longe ainda? Ou já há esse pensamento? Para a gente, posso dizer que ele está um pouco longe. A gente tem feito muito na questão, né, de olhar para a questão econômica, né? O Rafa falou bem, né, a questão de como você olha o impacto no parceiro, como os parceiros podem ajudar a equilibrar as questões, as nossas questões da empresa, e a gente também não pode, né, em muitos casos, quebrar um parceiro por causa dessa situação. Então, você tem que olhar as relações econômicas entre entre cliente e fornecedor, vamos dizer assim, e aí é algo que a gente tem feito bastante, mas a gente ainda não tem nenhum trabalho voltado a retornar para as atividades normalmente, né? A gente ainda está encarando internamente isso como muito forte a questão do combate ao coronavírus, e eu acho, sinceramente, a minha opinião pessoal, que fazer qualquer movimento, e aí como o Brasil, antes de final de abril, antes de começo de maio, é bastante arriscado, né? Lembrando que o que está acontecendo agora é reflexo de coisas de um período antes do isolamento, né? Então a gente ainda não sabe a real eficácia do que está sendo feito, e então tudo tem seu tempo para maturar. Eu acho que a gente ainda não deveria pensar em retorno, não. E você traz todo esse conhecimento, experiência que vem da Itália, né? Realmente não é hora de pensar nisso, e tem aí esse exemplo, né, que todo mundo tem ouvido falar. É por aí, né, Yara? Não é momento de pensar nisso ainda, né? É difícil, né? É um momento, como a gente falou no começo, é um momento muito de incertezas, né? A gente não sabe como que vai ser, a gente não sabe se a gente está naquela fase que estamos preparando, é uma prévia, nós estamos no início ainda, então, assim, se nós estamos nos preparando para ficar totalmente em casa ou não, nós já vamos, daqui uns dias está saindo, né? A gente acredita, eu espero muito que o futuro depende muito da gente, de nós jovens, né? Dessa garra, dessa vontade, dessa vibração positiva, entendeu? E dessa sinergia, dessa solidariedade. Então, a gente trabalha muito, e é o momento que a gente está fazendo o que o Eduardo falou, nós estamos trabalhando muito dentro de casa, com os próprios fornecedores, né? Para manter todo mundo aberto, né? Não fechando os nossos parceiros. Então, a gente negocia prazo de pagamento, ou tenta cancelar uma taxa, ou a gente tenta fazer alguma outra ação, minimizando algum impacto, para que nós estamos no momento exatamente do ganha-ganha. Vamos negociar para os dois lados estarem caminhando junto de forma positiva. Esse realmente é o momento que nós estamos. Legal, Rafael. Pensa-se, obviamente, muita gente pensa nas perdas, né? Nas perdas econômicas, materiais nesse sentido, mas de maneira nenhuma é prioridade também nas OETs, né? De maneira nenhuma. Eu acho que é um momento eu acho que tem que tomar muito cuidado com a ação que você vai tomar, né? Eu acho que é o que todos os colegas falaram um pouco. A gente não sabe o que vai acontecer. Como nas OETs existe uma previsão de voltar segunda-feira. Será que a decisão está certa?
nem a própria, as UETs podem acertar como errar, né? Tanto que essa decisão ainda nem foi cravada. Então, será que é o momento de voltar? Será que dá? Eu acho que não é hora de tomar nenhuma ação precipitada. É muito cedo, né? Eu acho que botar aquela parceria que você fez com o seu fornecedor em prática, né? Que é bom para ele, né? É bom para você, né? Eu acho que tanto ele precisa quanto você precisa. Trabalhar dentro de casa, ajustar o que é possível ajustar sem ter nenhum impacto muito grande, né? E esperar as coisas acalmarem. Acho que, como o Eduardo falou, eu não acho nem maio, né? Tanto que a nossa matriz é nos Estados Unidos, e lá antes de maio ninguém vai voltar, né? Eles ficam em Parsippany, ficam em New Jersey, ninguém vai voltar antes de maio. Então, será que a gente não vai não vai acontecer o que está acontecendo nos Estados Unidos? Hoje mesmo a gente tem mais de quase 8 mil casos, mais de 200 quase 300 mortes. Será que não vai daqui para frente vai começar a aumentar como está acontecendo, né, nos outros países? Então, acho que é momento de ter calma, não se precipitar, trabalhar dentro de casa, ajustar todos os processos que são possíveis de ajustar. É hora de você também melhorar alguns processos, porque, querendo ou não, você tem mais tempo, né? O tempo das equipes começaram aquelas equipes que estavam... eu tenho a minha gestora de frota lá, que ela tinha dia que não conseguia respirar. Hoje ela está fazendo coisas que ela nem imaginava que ela poderia começar a mexer, tendo ideias, começando a mexer em projetos que talvez a gente não conseguia falar muito, começando a rever. Então é hora de dar uma ajustada até na casa, né? E, de novo, ficar preparadinho para a hora que puder retomar, a hora que tiver certeza do que você vai fazer e certeza que é hora de retomar, a gente poder seguir em frente. É legal, é por aí, né, Vitor? A gestão de frota tem ganhado muita relevância, né? Cada vez mais importante, como a gente já disse, e principalmente porque tem que cuidar mais da vida, né? É do ser humano e deixar a retomada mais para frente, não é? É isso, né, Vitor? Exatamente, Paulo. Acho que todos aí já compartilharam bastante o ponto de vista, e do meu ponto de vista, e também partilho de alguns princípios da companhia, que é ter cautela, bastante cautela no retorno das atividades, deixar essencialmente aqueles serviços que são fundamentais para que o abastecimento do país ele seja mantido, né? Então, ou seja, o trabalho nas plantas, nas fábricas, eles continuam, o escritório, a parte administrativa, ele realmente... Eu trabalho uma vez por semana no escritório, e quando eu fiz a contagem de pessoas, eu tinha uma quinzena de pessoas, num local onde centenas ou até milhares de pessoas circulam todos os dias, né? Então, manter essa cautela e manter essas medidas de segurança. Nós entendemos que o mês de abril vai ser o pico da pandemia, então a gente entende que esse momento é um momento de cautela, e quem tem carro e vai estar nas ruas vai ser para circular por uma extrema necessidade, para não deixar o país parar. Quem está em grupo de risco, quem tem contato, quem é do time de vendas, que não há necessidade de fazer um trabalho presencial, essas pessoas vão fazer outras atividades. O momento é de muita solidariedade, né? Então, a gente teve recentemente aí, logo com essa cadeia de acontecimentos e de fechamento de operações, Diário Oficial da União, mencionando a deliberação do CONTRAN, que não tem emissão de documento, não tem emplacamento novo acontecendo, não tem mais o prazo para identificação de multas rolando, né? Ou seja, está tudo suspenso. Então, não há necessidade de eu estar no escritório todos os dias. Eu acho que cabe sim um planejamento para você se planejar, para evitar que você se sobrecarregue quando todas as atividades retornarem ao normal, mas evite ir ao escritório, evite fazer atividades administrativas que você pode sim fazer de casa, né? Atividades também de, por exemplo, liberação de veículos emergenciais. É realmente muito complicado você trabalhar geograficamente. Por exemplo, a gente tem no sul do país medidas muito mais restritivas, onde municípios simplesmente fecham as suas fronteiras, e aí você tem que realmente garantir que o teu colaborador esteja seguro e que ele tenha condição de acessar o veículo, que ele tenha condição de exercer suas atividades. Então,
tem muita solidariedade nesse sentido de nós aqui que estamos garantindo que os colaboradores circulem com os veículos, circulem se necessário e da maneira mais segura possível, né? E o que a gente sabe é que depois dessa pandemia, o mundo não vai ser o mesmo e a gestão de frotas também não vai ser mais a mesma, né? A gente tem um efeito negativo que é a circulação de pessoas reduzida e de carros também, mas isso é um efeito positivo que não só a questão dos leitos que vão ser liberados, mas também a emissão de poluentes, né, de CO2, ela é reduzida, né? A gente tem não só isso na Europa, mas também aqui no Brasil. A gente tem a CETESB, que mede desde o dia 20 a qualidade do ar boa em todas as estações dentro da região de São Paulo. E é um outro efeito que vai fazer nos pensar, peraí, eu preciso investir sim em combustíveis limpos, eu preciso investir em energia limpa, e aí eu acho que com certeza até o Eduardo da Enel vai ter um foco muito maior e vai ter um fomento na Enel, como a distribuidora de energia de São Paulo e de outras grandes capitais do país, vai ser fomentada a fornecer soluções para a mobilidade elétrica. Então, ou seja, não é uma pandemia que veio para trazer só, obviamente, resultados negativos, mas ela vai trazer a revolução da nossa forma de trabalhar, da nossa forma como vemos a frota, como vemos o veículo hoje, como a gente vai ver o veículo daqui para frente. Pois é. Paulo, eu queria só aproveitar a fala do Vitor, acho que só pegar um gancho, acho que a gestão de frota muda e dar um exemplo, porque eu estou num processo de troca de mais de 1.000 veículos e um processo que já tinha se iniciado, eu não tive como parar, né? A gente começou a receber carro, começou a homologar protótipo, e aí, lógico, a nossa equipe que está em campo está com toda a proteção adequada e tudo mais. Mas é curioso porque hoje a gente teve uma validação de protótipo por vídeo. Ou seja, o fornecedor no pátio dele filmando o protótipo, filmando todos os detalhes daquele carro com implemento, com escada extensora e tudo mais. E a gente acompanha isso em Minas Gerais, em Betim, né? E a gente acompanhando por vídeo e fazendo 95% daquilo que era necessário fazer, a gente fazendo por essa ferramenta que a gente está usando agora. E evitamos uma viagem, né? Então, acho que o que o Vitor falou, assim, o mundo não vai ser o mesmo quando isso passar. Eu faço a gestão da questão de mobilidade corporativa, então viagem. A gente acredita que a gente nunca mais vai viajar tanto quanto a gente viajou no passado, até por conta do advento dessa questão. E o que o Vitor falou, eu reforço, né? Acho que a demanda por soluções de mobilidade diferentes ou por uma questão de mobilidade mais limpa, que é o que a gente tá vendo. Eu vi um comentário hoje de uma brasileira que está em Xangai, e Xangai teve, né, a China teve lockdowns mesmo, né? E ela falou que viu o céu da China pela primeira vez em 4 anos azul. Né, que ela mora em Xangai há 4 anos e não tinha visto o céu azul, e ela falou, nossa, parece que eu estava nas Maldivas. Isso é aquilo, quando a gente começar a perceber que a gente quer ver o céu azul, a gente vai ver o efeito positivo que tudo, né, que esse novo modelo de trabalho está trazendo e tudo mais, essa questão da mobilidade, tudo tá trazendo de benefício para a gente. Pois a minha próxima pergunta era justamente sobre as mudanças que o setor pode sofrer pós-pandemia. O Victor e o Eduardo já responderam, e eu vou pegar um gancho do que o Rafael falou, que uma colaboradora dele lá começou a fazer coisas que nem imaginava que poderia fazer, botou a cabeça para funcionar, né? Ou seja, das crises também vêm as oportunidades, e eu queria falar sobre isso com a Yara. Vem mesmo as oportunidades, não vem, Yara? Vem, Paulo, sem dúvida. Eu acredito que é o momento agora realmente das transformações das ações. Nós estamos transformando as ações, as nossas atitudes. Então, exatamente agora essa tecnologia, todo o trabalho que foi investido, tudo que foi sempre lutando para que todo mundo utilizasse, hoje
sem querer ou não, né, na obrigatoriedade, a gente está usando, fazendo muitos vídeos, muitas lives, né, que não tinha essa habilidade, né? A gente não utilizava com tanta frequência, não fazia essas reuniões online, documentos, né, que estão sendo validados, assinaturas, né, eletronicamente. Estamos economizando muito nas questões assim das impressões. A gente sente muito falta, lógico, quem vive dentro do escritório fechado ali um bom tempo, do barulho do escritório, os telefones tocando ao mesmo tempo. Mas agora a gente está entrando num outro cenário, a gente está se transformando as nossas ações, se adaptando a essa nova fase. Então, às vezes eu converso com o pessoal da nossa equipe, vídeo, pelo Skype, por um monte de outras plataformas de conectividade, porque a gente sente falta das pessoas, de estar próximo, então a gente quer olhar no olho, conversar, né? Olhando para a pessoa. Então, isso, de uma certa forma, é muito positivo. Então, assim, sem dúvida, não dá. Eu acredito que agora a gente não consegue mensurar, classificar exatamente que tipo de transformação, o que vai vir com tudo isso. Mas, assim, vamos acreditar, eu acredito muito de forma positiva, como o Eduardo, todo mundo falou. Acredito que tanto a poluição de São Paulo está diminuindo, vai conseguir ver à noite o céu estrelado, em um monte de lugares aí, né? E eu acho que o momento agora é a transformação das ações. Pois é isso mesmo. Eu olho para minha janela, para o horizonte, e não vejo mais aquela faixa cinza aqui em São Paulo que eu via todo dia. Está muito mais bonito. Mas então, Rafael, o setor não vai sofrer mudanças, né? Já sofreu mudanças, não é? É isso, não é? Ele já sofreu, Paulo. Eu acho até que é um momento que é um setor, frota é um setor, e o pessoal faz isso há muito tempo, sabe disso muito. As pessoas têm medo da mudança, né? Então, às vezes a gente falava, né, de alguns temas e os mais resistentes falavam, não, isso não vai dar certo, tal, não sei o quê. Essas pessoas foram obrigadas a fazer, né? Então, eu acho que vão existir muitas mudanças, mas são mudanças que nós já prevíamos, né? Que iriam acontecer um pouco mais para frente. Eu acho que essa pandemia ela vai acelerar o processo de algumas coisas. Eu acho que aquelas pessoas mais resistentes tiveram a chance, meio que na marra, de ver que funciona, né? De fazer... tem muito comercial que fala, não, eu preciso estar no cliente para poder fazer uma venda. Ele teve que fazer a venda por uma chamada de vídeo. E eu tenho certeza que ele gostou, né? Então, enfrentar um aeroporto, enfrentar uma viagem de carro de 2 horas, depois de uma viagem longa, ele vai falar, não, acho que eu consigo talvez fazer, né, de vídeo. Então, eu acho que acelerou um processo. Acho que ainda vão existir muitas mudanças, acho que coisas até que a gente não imagina, né, vão acontecer, né, que eu acho que esse processo ainda vai bem longo, vai ser bem longo, mas ajudou as pessoas a mudarem, ajudou os mais resistentes a entenderem que é possível sim fazer diferente, inclusive deixar as suas equipes fazerem diferente, né? Porque existem empresas, e eu tenho compartilhado isso com alguns colegas, a empresa falou, não, beleza, vamos fazer por vídeo, mas você vai se conectar às 8, vai parar para almoçar à meio-dia e vai desligar o seu computador às 18 horas. Não é isso ainda, né? Mas acho que já é uma flexibilidade um pouco diferente, mas acho que as empresas ainda assim querem, né, ter um controle um pouco, né, excessivo. Parece que é aquele poder de, será que eu não confio em você em casa? É mais ou menos isso. Então, isso vai mudar. Eu acho que infelizmente, na dor, a gente vai aprender um pouco com essa pandemia aí. Legal, a gente chegou aqui a 50 minutos de bate-papo, 51 para ser mais exato, e eu queria que cada um de vocês fizessem uma consideração final, e eu começo pelo Eduardo. Eduardo, acho que tem que ligar. Desculpa que estava aqui no mute. Bem, assim, eu acho que, como falou, né, a gente está vivendo um momento de bastante atenção, bastante cuidado. Eu vi uma frase também que eu falo que para mim foi de bastante efeito, né? A gente achou que em 2020 a gente de frota ainda achou que os carros estariam voando, mas a gente está ensinando o povo a lavar a mão. Então acho que isso
acho que isso traduz muito o momento e as coisas que a gente tem que aprender, né? Às vezes a gente tem que olhar um pouco para o básico e a hora que resolver o básico, a gente evoluir aquilo que a gente precisa evoluir. Eu acho que é um momento tenso, de bastante cuidado, de bastante atenção, em que a gente tem que ser responsável pelo cuidado nosso e dos outros, sempre. E acho que quem faz gestão de frota tem isso na alma, tem isso no DNA. E acho que vai ser transformador, né? Acho que a gente vai viver um período posterior, a hora que tudo isso passar, vai perceber o quanto a nossa rotina mudou, o quanto a gestão de frota e mobilidade mudou, o quanto tudo que a gente passou transformou a vida das pessoas para o bem. Então, eu acredito muito nisso. Acho que a Yara fez uma fala bastante positiva e é isso. É a minha percepção sobre o assunto. E aí, aproveitar, então, agora para agradecer o convite, a agradecer por estar aqui com vocês, porque realmente são pessoas de referência e eu fico muito feliz de poder participar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Agora, Vitor, por favor, suas considerações. Paulo, acho que nós estamos aí num grupo seleto aí de referências do setor, compartilhando cada um com a sua particularidade, e a gestão de frotas, eu acho que ela vai passar por uma transformação onde o nosso segmento já estava discutindo a migração de gestão de frotas para a gestão de mobilidade, né? E vai ser mais intensificado esse debate, né? Então, todas as atividades que hoje são possíveis ser realizadas, elas vão começar a esse questionamento do: será que realmente eu preciso desenvolver essa atividade em loco, presencial? E um dos pontos que eu acho que vai culminar numa rediscussão, e eu já assim aproveitei as oportunidades agora de trabalhar em home office para discutir budget, orçamento, e uma das coisas era: será que necessariamente nós vamos precisar ter todos esses carros que nós temos atualmente na nossa frota? Então, isso é um ponto que vai ser realmente rediscutido. A quantidade de carros que nós temos hoje, ela realmente vai ser necessária? As pessoas que hoje utilizam carro, será que elas não vão poder utilizar outros modais a não ser realmente o veículo? Ele precisa estar em constante utilização de um veículo. Eu posso dar outras alternativas de deslocamento para o trabalho, para desenvolver as atividades dele. Então, essa transformação ela vai acontecer de uma forma muito mais abrupta, né? Então, isso a gente realmente sabe que o coronavírus ele acelerou esse processo, né? A relação de trabalho, home office, o Rafael citou bastante também a respeito da questão da confiança das empresas, né? Então, contratos, por exemplo, eu passei por uma migração de fornecedor e uma discussão de contrato onde normalmente ela aconteceria em algumas reuniões presenciais, foram todas via call. Os contratos assinados que antes eram somente em via física foram assinados de maneira digital. Então, essa relação de trabalho, ela realmente vai ser transformada, já está em transformação e o coronavírus acelerou o processo. E sim, a gente vai continuar intensificando os trabalhos na preservação das vidas, porque quando a gente fala em um motorista, nós falamos em um motorista que tem uma família por trás, que tem vidas que estão em risco se a pessoa está em circulação. Quanto menos a gente tem o índice de circulação das pessoas nas ruas, é melhor. Então, a nossa preocupação hoje é a preservação dessas vidas, né? E obrigado, Paulo, pela oportunidade. Eu é que agradeço, Vitor. Eu é que agradeço. Eu quero passar a palavra para o Rafael agora. Bom, Paulo, acho que essa semana o Eduardo ele usou uma frase para um projeto de muito sucesso dele, que foi para ele alcançar esse projeto, ele teve um problema, né? E é o que a gente está passando. De um problema veio uma solução e eu tenho certeza que está ajudando as empresas
com esse problema que as empresas vêm vivendo, com esse problema que todos vêm vivendo, vai ajudar as empresas a encontrarem soluções até para eventos que elas nem imaginavam, né, ter esse tipo de solução. O foco tem que ser a preservação da vida. Eu acho que cada um tem que cuidar de si, cuidar da sua família, né, tomar uma decisão por si só. Tem empresas não tão conscientes que falam, não, você tem sim que ir para a rua, tem sim que ir vender. Talvez essa venda ela não seja tão importante o quanto você ir para um lugar, né, que esteja algum risco e levar, né, essa doença para tua casa. Então, acho que, né, todos estão aqui, somos amigos e a gente sempre se encontra para falar do cuidado com a vida, e agora é isso, é o cuidado com a vida em primeiro lugar. E é o que a gente falou em alguns momentos, vai passar, né? Eu acho que é ter paciência, eu acho que é ter cuidado com as ações que cada um vai tomar. Acho que as empresas devem manter sim, e nós devemos fomentar isso, de que a comunicação ela seja muito, muito forte e muito presente a cada dia, né, para que todos estejam na mesma página e que fiquem todos preparados para a hora que, né, que tudo isso se resolver. Graças a Deus a gente sabe que isso vai ter um fim, né? Acho que esse é o principal de tudo isso, mesmo com muitas dúvidas, a gente sabe que vai ter um fim. Então, que todos estejam preparados para, né, para poder recomeçar. Parabéns pelo projeto, Paulo. Acho que muitas pessoas vão ser contagiadas com esse bate-papo e as pessoas vão começar a pensar, né, em formas de fazer diferente e em ações que possam, né, fazer para cuidar da vida dos seus colaboradores, que cuidando disso, outras pessoas serão atingidas. E obrigado pelo convite mais uma vez, meu amigo. Eu aqui agradeço. E a Yara abriu aí o bate-papo. E Yara, você encerra aqui o bate-papo. Eu acho que os meninos falaram tudo, né? Eu escutei essa semana numa live de um amigo e ele fez uma comparação e eu gostei bastante. Eu acho que é muito isso, que nós gestores, nós somos caçadores de problemas, né? E nós somos movidos, né? No nosso sangue existe o combustível. Então, todos os gestores de frota é ligado no 360. A gente precisa buscar esses problemas para poder resolver. Nós somos movidos a isso. E então, assim, eu deixo de uma forma positiva. Vamos acreditar na gente. A gente sempre deparou com tantos problemas, com tantas coisas que a gente falou, não vamos dar conta, e demos conta, né? O resultado foi tão legal no final. Então, eu acredito que a gente tem que acreditar na gente, a gente vai sair dessa, vai sair de uma forma muito positiva, nós vamos conseguir todos juntos de uma forma melhor ainda, nós estamos transformando num ser humano melhor, mais humilde, com mais paciência, mais unidos, né? Eu acredito nesse sentido. E eu só tenho que agradecer e ninguém, todo mundo que está com medo, inseguro de ser mandado embora, não tem que ter esse sentimento. É um momento que realmente os meninos falaram, vai passar. É um momento que a gente precisa estar passando por isso, por um amadurecimento, uma evolução, um crescimento nosso mesmo, tanto interno, profissional, oportunidades da gente enxergar e fazer coisas que a gente não estava parando para fazer. A gente não tinha tempo. Agora a gente está com um pouco mais de tempo, então vamos transformar essas ações de uma outra forma, né? Acreditando. E eu tenho que agradecer a todo mundo aí, toda essa participação, a oportunidade, que todo mundo, e vocês são muito top. Obrigada, pode contar sempre comigo, à disposição. Bom, olha, muito obrigado. Eu quero dizer que foi muito legal. Eu aprendi demais sobre gestão de frotas. Sabia pouquinho, agora sei um pouco mais que pouquinho. Muito obrigado pelos ensinamentos, Eduardo, Yara, que eu não tive a oportunidade ainda de entrevistar pessoalmente, mas a gente vai marcar quando passar essa pandemia. O Rafael e o Vitor, já fiz matéria aqui para o Mova-se, foi muito legal, aprendi muito com eles também. Então, eu quero agradecer demais a vocês, muito obrigado a todos vocês. Um agradecimento especial para a Yunder EdTech, que organizou e realizou esse evento e me convidou para mediar. Muito obrigado, Yunder. E mais uma vez, valeu, gente. Obrigado e boa noite. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal. Encerrando. Tchau.